bastante atenção, porque esse tema é um tema muito desconhecido, muito impreciso. A gente consolidou os principais assuntos de maneira bastante objetiva e didática para tentar passar para vocês, ok? Muita atenção aqui. Nosso ponto número 1, primeiro ponto, é o da psicologia como ciência em estado atual. Vejam, já temos aqui na introdução. Vejam só. A primeira pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: com que a psicologia trabalha? Qual é o objeto da psicologia jurídica? Qual é a importância, em seguida, né, com outras perguntas, qual é a importância da psicologia jurídica? Qual é o grau de precisão da psicologia jurídica? Ela é uma ciência em que aspecto? Vejam, tem muita gente que trata a psicologia como uma semiciência. Na verdade, no imaginário popular, as pessoas ainda não confiam tanto assim na psicologia, o que é uma besteira. Uma besteira porque a psicologia tem dados empíricos muito relevantes que confirmam diversas de suas premissas. É uma ciência por excelência, uma ciência muito séria, com muitas ramificações, com muitas escolas, e é uma ciência, sob o ponto de vista jurídico, uma ciência auxiliar bastante relevante. Vamos analisar isso com cuidado. Então, psicologia jurídica como ciência em estado atual. Veja, a psicologia clássica ou filosófica, essa sim, era um ramo da psicologia bastante controvertido. A psicologia clássica, ela se confundia com a filosofia. A gente sabe que a filosofia é o berço de todas as outras ciências. A economia nasceu da filosofia, perdão. A psicologia também nasceu da filosofia. Só que a filosofia não é uma ciência. Ou melhor, não é uma ciência nos moldes empíricos, modernos, em que concebemos a ciência. A gente pode alargar o conceito de ciência. Se você interpretar a ciência como um ramo do conhecimento, a psicologia também é, ou a filosofia, perdão, também é ciência. Né? A filosofia na antiguidade era algo que totalizava os conhecimentos todos, né? Totalizava todos os assuntos do dia a dia, os assuntos dos especialistas, por assim dizer, da antiguidade. A filosofia depois passou a ser uma matéria escolar com a escolástica, e depois a filosofia, embora ainda muito valorizada, ela deu origem a diversas ciências, mas se manteve como área do conhecimento, a filosofia, que valoriza mais a pergunta do que a resposta. As ciências modernas, a partir da modernidade, do método cartesiano, etc., as ciências começaram a se preocupar mais com as respostas do que com as perguntas, porque os seres humanos já tinham, naquela época, a humanidade, alguma noção sobre as coisas que os cercavam. Então, veja, na antiguidade, a gente perguntava muito mais, a gente se preocupava muito mais em perguntar as coisas. De onde é que vem tal coisa? Qual é o limite do conhecimento? Que astros são esses? O que a gente pode conhecer? O que é realidade? O que não é realidade? Quando a gente chega na modernidade, o ser humano pensa: eu posso dominar toda essa natureza. Como é que eu domino? Quais são as respostas para esse questionamento? Em vez de refletir sobre a pergunta, a ciência moderna tem por objetivo atingir uma resposta, testar uma hipótese. A psicologia clássica tinha uma vertente, ou melhor, tinha uma natureza filosófica. Tanto é que ela é chamada também de psicologia filosófica. A psicologia clássica ou filosófica acreditava que a alma era o seu objeto de estudo. Então veja que tem uma conotação metafísica aqui. A psicologia moderna possui um objeto bastante distinto, que são os fenômenos psíquicos. Então, a psicologia clássica tratava da alma. A psicologia moderna, os fenômenos psíquicos, que são, no final das contas, as causas do comportamento humano. Então, a psicologia moderna, olhando para o comportamento humano, tem por objetivo o estudo dos fenômenos psíquicos. Ela busca chegar a conclusões a respeito de temas internos. O que são os fenômenos psíquicos? Aqui embaixo. Fenômenos psíquicos são o conjunto de elementos que formam de maneira subjetiva a nossa experiência interna. Então, muito cuidado. Embora ela analise bastante o comportamento humano, a psicologia, e esse é o dado empírico com que ela trabalha, a psicologia olha para o comportamento humano, mas tem por objetivo dar respostas e investigar as causas desse comportamento, que são os fenômenos psíquicos, os elementos que formam de maneira subjetiva a nossa experiência interna. A psicologia quer descobrir a nossa experiência interna, o que a gente pensa, o que motiva a gente a atuar de uma determinada forma. Então, muito cuidado aqui. Por exemplo, a divisão entre consciência, mente e corpo, a gente sempre pensa que esse é o meu corpo, como se existisse uma consciência que possui um corpo, que é diferente do corpo. A gente não pensa: eu sou o cérebro, eu sou o meu cérebro. A gente pensa: eu tenho um cérebro, eu tenho um corpo. Então, nós somos algo fora do corpo,
cérebro, do nosso jeito de falar. Não quero chegar a nenhuma resposta aqui, não. Quero dizer que nossa forma de falar adota essa ideia de que existe um fenômeno psíquico que é diferente do nosso corpo. Ninguém fala, eu sou um cérebro. Mas se você tirar o seu braço, você continua sendo você. Se tirar a sua perna, continua sendo você. Se pudesse tirar todo o seu corpo, deixar só a sua cabeça, você continuaria sendo você. Você é o seu cérebro, você é uma mente por trás do cérebro. Quem é você? A gente tem uma ideia de que quando a gente fala meu cérebro, minha cabeça, a gente tem uma ideia de que isso, existe uma existência interior que transcende os aspectos orgânicos, físicos. Então existe um aspecto metafísico na nossa existência. Nesse aspecto metafísico, os fenômenos psíquicos são objeto de estudo da psicologia. E aí, muito cuidado. A psicologia não possui uma natureza ontológica em essência, ou seja, ela não pretende estudar a essência da atividade psíquica, né? Mas sim os seus resultados, através de observação e experimentação. Ou seja, ela analisa, como eu falei desde o início, ela olha o comportamento, ela analisa os resultados, ela estuda os resultados para chegar em uma conclusão a respeito dos fenômenos psíquicos. Então, o seu objeto de conhecimento, as suas reflexões são feitas a partir, as suas hipóteses levam em consideração os fenômenos psíquicos. Mas para chegar a essas hipóteses e para testar essas hipóteses, ela observa e experimenta os resultados desses fenômenos psíquicos. Quando eu falo que ela não tem natureza ontológica, no final das contas, significa que a psicologia, no fundo, embora tente compreender os comportamentos que a gente tem e, portanto, as razões que são os fenômenos psíquicos, ela não quer saber de questões de natureza ontológica. Ela não quer saber sobre a essência da atividade psíquica, sobre se temos uma alma ou não, se temos uma consciência que é a nossa alma, que se desprende ou não se desprende. Ela não quer saber de elementos que acabam caindo muito mais para a religião. A psicologia quer testar os nossos fenômenos psíquicos, as suas hipóteses em relação aos fenômenos psíquicos, observando e experimentando aspectos externos, ou seja, os resultados dos fenômenos psíquicos, como qualquer outra ciência natural. A psicologia, muito cuidado, por isso que a psicologia contemporânea não se confunde com a psicologia clássica, que é filosófica. Vamos ao nosso ponto 1.2 e falar agora sobre as diversas direções metodológicas da psicologia. O que é isso? A psicologia possui escolas. Existem escolas da psicologia. No meu livro eu cito diversas escolas, mas acho que essas duas são as principais aqui. O que são escolas da psicologia? São formas de compreender as premissas da ciência psicológica. São enfoque que são conferidos por alguns autores a determinados ramos da psicologia. Então são escolas que valorizam determinados aspectos da psicologia. A primeira escola que tem ganhado muita força hoje em dia é o behaviorismo, que vem da palavra americana behavior, que significa comportamento. Ela surge no século XIX ainda e é impulsionada bastantemente nos Estados Unidos por Watson. O que Watson fez? Para Watson, a vida psíquica pode ser traduzida como movimentos ou ações estudadas a partir de um ponto de vista externo, sem preocupações com aspectos introspectivos. Como assim? Diz o seguinte, olha, o comportamento humano deriva de aspectos externos, muito mais do que aspectos introspectivos. O behaviorismo, ele estuda os estímulos externos capazes de afetar o nosso comportamento. O behaviorismo tem tudo a ver com a análise econômica do direito. Cuidado. Não sei se vocês já leram alguns livros como o de Carl Sustein, que é Misbehaving, ou outro livro muito bom, Nudge, acho que é do Richard Thaler. Enfim, existem diversos livros que tratam desses temas. Como externamente fazer com que as pessoas adotem determinada postura. Então vejam, behaviorismo em síntese. Surgiu no século XIX, nos Estados Unidos, por influência de Watson, tem por objetivo observar a vida psíquica através de aspectos externos, ou melhor, tem por objetivo analisar as mudanças comportamentais a partir de aspectos externos. Behaviorismo centra suas atenções nas mudanças comportamentais a partir de aspectos externos. Então, se você chega pro psicólogo e fala pro psicólogo assim, olha, eu tenho um problema, eu tenho compulsão por essa coisa, eu me comporto muito de determinada forma, eu preciso parar.
psicólogo vai, o behaviorista vai. Ninguém é 100% behaviorista, né? Ele vai fazer uma investigação histórica sobre você, para saber quais são as origens disso. Quem fez terapia sabe. O psicólogo vai analisar as origens, onde pode estar a razão de ser disso, e vai pensar em estímulos externos para você parar com isso. Então, isso tem uma análise, um forte link com a análise econômica do direito, que a análise econômica do direito é feita por isso. É o seguinte, o que o direito tem que fazer para desestimular as pessoas a se comportarem da maneira X ou Y. As pessoas, a gente vê, por exemplo, isso tem tudo a ver com a psicologia jurídica. A gente passou por situações lamentáveis recentemente, no Brasil e fora do Brasil, a respeito de atentados, de ações de pessoas isoladas que não possuem uma explicação racional, né? Pessoas que entram em escolas e atiram em colegas não possuem uma explicação racional. A psicologia tem que deitar seus olhos sobre essas pessoas e pensar o que leva as pessoas a abrirem fogo contra multidões sem nenhuma explicação racional, né? Porque você vai atirar numa pessoa, uma pessoa que você nem conhece, né? Se não há razão para atirar em alguém que você conhece, quem dirá para uma pessoa que você não conhece e que nunca lhe fez mal algum? Como explicar isso? Qual é a lógica disso? A psicologia, a psicanálise, a gente vai ver depois, tem por objetivo investigar as razões históricas disso muito mais fortemente do que os estímulos ou não. O behaviorismo não. Ele vai pensar o seguinte: olha, existem fatos lamentáveis que estão ocorrendo. Como desestimulamos isso? E como é que o direito entra com o behaviorismo? O direito pensa: o que a gente tem que fazer para reduzir esse tipo de criminalidade? Entende? Por exemplo, as pessoas, a questão do aborto, o índice de abortamento no Brasil é altíssimo. Se o aborto é visto como algo negativo para a sociedade, a ideia é como reduzir essa prática, como reduzir esse comportamento através de incentivos e desincentivos. O que tem que ser incentivado, o que deve ser desincentivado. A gente pensa em acidentes de trânsito, por exemplo. As pessoas bebem e dirigem. Como é que a gente reduz acidentes de trânsito? A gente faz com que as pessoas não bebam. Então, a psicologia, o behaviorismo, ele está muito menos atento a investigações sobre o porquê da pessoa beber. Um exemplo bastante simples e até primário. As pessoas estão cometendo acidentes de trânsito em razão das bebidas, por estarem alcoolizados. Uma pergunta que você pode fazer é: o que leva um ser humano a beber e dirigir? Por que ele faz isso? O behaviorismo não está preocupado com isso. O behaviorismo quer saber o seguinte: como é que esse comportamento pode ser mudado? Qual é o desincentivo? Aí você pode pensar, por exemplo, e aí agregando direito: proibição de venda de bebida alcoólica em postos de gasolina. Posto de gasolina. Em diversos países não é possível vender, não é permitido vender bebida alcoólica em posto de gasolina, porque quem para em posto de gasolina geralmente está dirigindo. Para você desestimular isso, você proíbe. Então vejam que há essa ideia da análise econômica do direito relacionada com o behaviorismo. Só que a investigação tem que ser muito bem feita. Por exemplo, a gente sabe que existe muita poluição nas nossas praias com plástico. E aí algumas cidades começaram a proibir canudos, porque os canudos são feitos de plástico. Mas isso aumenta o consumo de copos plásticos, que tem um volume de plástico maior ainda. Então vejam que, às vezes, um desestímulo a uma conduta gera um estímulo a uma conduta ainda pior. O behaviorismo tem que atentar a isso. Esses livros de análise econômica do direito são muito interessantes porque eles mostram que a forma de você organizar, até mesmo uma prateleira numa livraria, faz com que você compre o livro mais da parte superior do que da parte inferior. O Google cobra por propaganda na internet de acordo com diversos aspectos sobre posição do anúncio, cor do anúncio. Outra coisa no direito muito comum, as ferramentas autocompositivas, mediação, arbitragem, a sala do árbitro, as cores, a forma da mesa, tudo isso influencia o comportamento. Uma mesa redonda dá uma impressão de que não há um líder ali, não há uma autoridade. O comportamento humano muda quando não enxerga uma autoridade ali. Enfim, o behaviorismo é uma escola de psicologia que tenta não apenas estudar, mas definir as mudanças comportamentais a partir de estímulos externos. No behaviorismo, o ser humano ele é visto como um animal social que pode reagir a estímulos que aumentam ou diminuem a sua felicidade. Isso, diversos experimentos da psicologia começaram com, na verdade, estudos da biologia, né? Alguns chimpanzés se comportando de determinada forma a partir de estímulos e desestímulos. O ser humano é visto pelo behaviorismo como um animal que responde a determinados estímulos. Essa é a ideia do behaviorismo. Coisa bem distinta
é a psicanálise, que nasceu com Freud, é o pai da psicanálise, que tem alguns princípios e premissas bem diferentes. A psicanálise tem por objetivo estudar os fenômenos psíquicos internos, ou melhor, a gente já viu que a psicologia estuda fenômenos psíquicos internos, né? Mas o behaviorismo, a gente falou que ele deita seus olhos muito mais nos estímulos à mudança comportamental. A psicanálise, por outro lado, deita seus olhos muito mais nas origens do comportamento. O behaviorismo quer saber como mudar o comportamento. A psicanálise quer saber qual é a origem do comportamento. Ela quer mudar o comportamento através do conhecimento de sua origem. Tá bom. Como é que a psicologia, a psicanálise, que é uma corrente da psicologia, funciona? Quais são os seus princípios? Freud elenca alguns princípios importantes. O primeiro é o princípio do determinismo psíquico. Ele parte do pressuposto que todo ato psíquico possui uma intenção, uma motivação e um significado, não podendo ser concebido como um fenômeno meramente acidental. Então veja, o comportamento humano, para Freud, não é um mero acidente. Esse é o princípio do determinismo psíquico. O comportamento humano não é um mero acidente. Toda conduta que você tem possui uma motivação interna. Existe, portanto, uma relação de causalidade aí. O comportamento humano tem uma causalidade com a estrutura psíquica humana. Tem uma relação de causalidade aí. Nada na nossa vida é por acaso. Você não faz nada por acaso. Se você está na rua e canta uma música, você escolheu essa música por algum motivo. Algo ali lhe fez escolher essa música por algum motivo. Então tudo decorre de uma causalidade psíquica. O comportamento sempre é fruto da interação de elementos internos, elementos psíquicos. Outro princípio é o da transferência, que significa que as cargas afetivas, emocionais, podem se deslocar subitamente, de modo a dominar a conduta individual, ainda que o sujeito tenha total desconhecimento do extremismo em seu comportamento. Como assim? O princípio da transferência da psicanálise, ele prega que os elementos psíquicos podem se deslocar de maneira súbita. O comportamento humano pode ser absolutamente involuntário em razão de um deslocamento, de uma mudança psíquica bastante bruta. Isso explica as nossas fobias, as nossas obsessões e compulsões. Então você, por exemplo, está num ambiente extremamente tranquilo, mas você entra num avião, por exemplo, o avião decola e você tem uma fobia. Você acha que vai morrer, você acha que você tem um ataque de pânico durante o avião. Já vi gente com um ataque de pânico dentro do avião. Nesse aspecto, a pessoa que tem um ataque de pânico, ela pode ter total conhecimento do extremismo do seu comportamento. Ela pode perceber que não tem nenhuma necessidade dela ter esse ataque de pânico, objetivamente falando. Mas existe algo ali na sua mente que está causando isso. Existe uma transferência, um deslocamento súbito das suas cargas emotivas, psicológicas. Então, a psicanálise leva em consideração isso. Fala, olha, o princípio da transferência reconhece que as coisas na nossa cabeça podem mudar de maneira súbita e a gente não tem domínio disso. O terceiro princípio é o princípio do pandinamismo psíquico, que significa que não existe nada que esteja morto e inativo dentro do aparato psíquico. A vida mental, ela tem uma corrente infinita de tensões e movimentos psíquicos. O dinamismo psíquico é constante. Nossa cabeça, nossos elementos internos, a nossa psique, ou seja, os nossos elementos psicológicos estão em constante dinâmica. Mesmo quando a gente dorme, a gente nunca desliga a nossa mente. Então, não há nada que esteja inativo dentro do aparato psíquico. Ele está em constante tensão, movimento. Quando você sonha com algo, porque você não pode desligar o seu aparato psíquico. A sua mente continua se movimentando e as razões do sonho existem. Existe uma causalidade, existe um porquê de você ter sonhado com determinada coisa. Quarto, princípio da repressão. Esse princípio impõe a seguinte mensagem: a força repressora de experiências passadas possui uma influência poderosa no psiquismo, certo? A repressão que você sofreu em relação a experiências passadas expulsa do plano consciente determinados eventos e desejos instintivos tidos como incompatíveis com a moral vigente. A gente vai aprofundar isso aqui melhor, certo? Na verdade, esse princípio da repressão, ele explica mais ou menos o seguinte: olha, existe uma força repressora de comportamento que influencia muito no psiquismo. Você reprime
o seu comportamento incompatível com a moral vigente. O ser humano é cheio de desejos, alguns desejos são instintivos. Existe uma força repressora são os elementos culturais, morais, religiosos, que essa força repressora tenta tirar da sua mente os seus pensamentos que são incompatíveis com a moral. Quinto princípio é o princípio da tripartição da personalidade. O seu aparato psíquico, ou seja, a sua individualidade, decorre de 3 grupos de forças. Isso aqui é muito importante. O princípio da tripartição da personalidade. A nossa personalidade é o resultado, é o produto de 3 grupos de forças. As forças ou pulsões de origem instintiva, irracional e inconsciente. Ou seja, nós temos no nosso aparato psíquico elementos de natureza instintiva, irracional e inconsciente, que operam de acordo com o princípio do prazer, que é o id. Por outro lado, temos elementos ou grupos de força derivadas, essas forças, da experiência e da educação, de ordem racional e consciente, operando a partir de uma lógica utilitária, o nosso ego. E por fim, temos o terceiro grupo de forças, forças derivadas de processos coercitivos e punitivos, o que permite a superação do complexo de Édipo, por exemplo, através de um princípio autopunitivo, que é o superego, que é o superid. Como assim? Vamos contar. Olha, a nossa mente é composta de 3 elementos principais. As nossas pulsões, nossos instintos, que são irracionais e inconscientes, a gente não sabe exatamente o que faz a gente agir de maneira instintiva, os nossos desejos, os elementos hormonais, as nossas pulsões. Aí Freud fala muito das pulsões de natureza sexual. Então existem elementos do comportamento humano, existem elementos da psicologia, do aparato psíquico, né? No final das contas, o comportamento humano é o produto da interação entre esses 3 grupos de força. O primeiro grupo, os aspectos instintivos e racionais, que seguem a lógica do prazer, que é o id. O segundo grupo, os elementos da nossa psicologia, do nosso aparato psíquico, que decorrem da nossa experiência, da nossa educação, da racionalidade, uma lógica utilitária. Então você pensa, eu vou me comportar dessa forma no primeiro aspecto, no primeiro grupo. Você nem pensa que você vai se comportar da forma X ou Y, você simplesmente se comporta da maneira X ou Y porque você atua de maneira irracional por meio de uma lógica do princípio do prazer. Você xinga, você ofende alguém, você tem um desejo por alguém por uma questão irracional, inconsciente e instintiva. Mas aí, você também pode se comportar, pensar nas coisas que você quer fazer da vida, nas coisas que você quer conquistar, em razão da sua experiência, da educação que você teve, ou seja, você faz uma análise racional, uma lógica que é utilitarista. Além disso, você também, um aspecto que também influencia o seu comportamento, é o seu aspecto autopunitivo, né? Então, você tem, por exemplo, um pensamento instintivo e uma tendência a agir à luz do princípio do prazer, de maneira irracional e consciente. Você pensa num determinado desejo, mas você reprime esse desejo com base em um aspecto autopunitivo, que é o superego. Você pensa nos valores morais, sociais, éticos, etc., jurídicos, inclusive, que devem pautar o seu comportamento, por isso você reprime essa primeira força instintiva. O conjunto desses 3 fatores, do princípio do prazer, a lógica utilitária e a autopunição, gera o nosso comportamento. Princípio 6. A autocompensação. Nesse princípio 6, ele informa que o aparato psíquico possui capacidade de restabelecer seu equilíbrio diante de violentas interações e rupturas dessas forças citadas acima, certo? Então, o que significa? O ser humano é capaz de autocompensar, de se autoequilibrar, porque, às vezes, esses grupos de forças que compõem a nossa personalidade, eles atuam de maneira harmônica. Às vezes, eles atuam de maneira desarmônica. Às vezes, você atua de uma maneira irracional e inconsciente e age de forma inadequada. Mas o que está sendo dito aqui é que o ser humano é capaz de se autocompensar, diferentemente de um crocodilo, por exemplo. Um animal, um réptil, ele vai sempre pensar em atuar de acordo com o seu instinto e com a ideia do prazer e da sobrevivência. Porque o aparato orgânico, o cérebro de um réptil é minúsculo, ele não tem capacidade de construir valores ali. Então, um animal irracional por completo, ele não consegue se autocompensar. Nós, seres humanos, conseguimos refletir sobre o nosso comportamento e possuímos capacidade de restabelecer o equilíbrio. Então a gente pode estar numa situação de absoluto desajuste aqui, mas podemos nos recuperar.
A ideia da psicanálise, de toda a psicologia, parte por esse princípio da autocompensação. A ideia de que, olha, o ser humano pode ser corrigido, ele pode se equilibrar novamente, evitando comportamentos desejados. Ok? Vamos parar aqui nesse ponto 1, vamos seguir o próximo item, terminando aqui o nosso